Olá, eu sou a Aline Bravin. Vou estar apresentando agora o artigo Atuação da Biblioteca Prisional na reintegração de indivíduos apenados, feito por mim juntamente com a professora orientadora Carla. Durante a Idade Antiga, a justiça era praticada de uma forma muito instintiva, sem planejamento e até desproporcional. O primeiro código penal que se tem registro é a pena do talião, no Código de Hammurabi, que dizia olho por olho, dente por dente. Na Idade Média, tiveram os suplícios, que seriam o castigo da carne, algo extremamente pesado, que era até feito em praças públicas em Paris, na França. E na Idade Média também foi que surgiu o conceito que é conhecido hoje de prisão, que os clérigos que não cumpriam com suas funções eram colocados em celas para se arrependerem. Foi em 1550 que surgiu a primeira instituição desse tipo voltada para criminosos, na Inglaterra. No caso do Brasil, o surgimento se deu no século XIX, constituídas de células individuais e locais para oficinas de trabalho. Primordialmente, originalmente, a finalidade do presídio era de reabilitar o indivíduo para que ele voltasse em sociedade, voltasse ao convívio social. Porém, hoje em dia isso não ocorre pelo abandono, falta de investimento e descaso do poder público, por exemplo. Mas a forma mesmo de fazer com que esses encarcerados voltem ao convívio social é por meio da educação. O primeiro tópico do referencial teórico do artigo é a biblioteconomia social. A biblioteconomia sempre foi vista como uma área técnica. Antigamente era muito voltada para classificação, catalogação, organização do acervo. Até que em determinado momento começou-se a buscar uma maior inserção na sociedade, tentando atingir as mais diversas camadas sociais, principalmente as privilegiadas. Foi assim, então, que se originou a biblioteconomia social, que atende no caso, comunidades periféricas, orfanatos, presídios, comunidades indígenas e quilombolas, asilos, hospitais, clínicas psiquiátricas. O bibliotecário que atua nessas bibliotecas, ele não pode ser completamente tecnicista. Ele precisa ter habilidade de mediador de informação. Biblioteca prisional, histórico, funcionalidades e contribuições, o segundo tópico. Para a biblioteca ser considerada especial, ela precisa possuir uma particularidade que a difere dos outros tipos de biblioteca. Essa particularidade pode ser o local em que ela está situada, as limitações presentes no campo de atuação, o tamanho ou a ênfase na função lúdica e educativa. A biblioteca prisional é localizada em um ambiente não tradicional, possui diversos desafios em função do local e dos indivíduos aos quais servem, embora o acervo seja de uma biblioteca pública. Nesse caso, então, a biblioteca prisional é uma biblioteca especial. O bibliotecário, ele leva para esses locais, a biblioteca leva para esses locais o acesso à educação, à leitura, ao convívio social com outros presos e com os profissionais que atuam nesses espaços. E promove educação, conhecimento e viabiliza a comunicação com o exterior. Serviços e atividades. De acordo com a IFLA, o acesso tem que ser disponibilizado para todos os reclusos. Pode ser que haja, sim, alguma exceção. Tem que ter, obviamente, a questão da inclusão de deficientes. Deve ter instalações e equipamentos adequados, como toda a biblioteca. O empréstimo e a catalogação no formato MARC 21. Acesso aos computadores, para ludicidade dos usuários. E o pessoal da biblioteca deve ter acesso à internet e e-mail. As coleções são parecidas com as de bibliotecas públicas, não tem restrição, a não ser que o conteúdo do livro seja realmente prejudicial para aquele local, e os serviços são variados, tal qual uma biblioteca pública. O bibliotecário no ambiente prisional, ele é essencial para o desenvolvimento de uma biblioteca prisional. Leva para esses usuários, esses detentos, a informação, a cultura e a educação. Porém, a grande maioria das bibliotecas prisionais não contam com um profissional bibliotecário. Esse profissional ele tem que ter uma habilidade socioeducativa, uma habilidade superior da que é ensinada nas universidades,
e deve seguir as regras impostas pelo sistema penitenciário, como a vestimenta, o contato com as pessoas que estão aí. O bibliotecário ele é responsável por levar o conhecimento para trás das grades e fomentar o raciocínio crítico do preso. Logo, deve estar atento às particularidades de cada indivíduo e principalmente do ambiente. A biblioteca como fator de reintegração do apenado à sociedade. A Portaria 276 do Departamento Penitenciário Nacional tem um projeto que se chama Remissão da Pena pela Leitura. Nesse artigo, nesse tópico, trata sobre esse projeto, né, além também de tratar sobre a biblioterapia, que seria um outro método, né, de fazer com que esse detento ele tenha a oportunidade de aprender, de mudar, né, e voltar à sociedade. O trabalho, né, o artigo, é um estudo descritivo que detalha fenômenos em um grupo, incluindo características dos indivíduos estudados, foi operacionalizado através de pesquisa bibliográfica, é uma pesquisa de abordagem qualitativa. Para procurar os artigos, né, o conteúdo que foi usado na pesquisa, foi usado o Google Acadêmico, o Selo e o Brapse. Porém, não foi encontrado documentos no Brapse, então foi usado mesmo o Google Acadêmico. Não foi encontrado documentos na Cielo, então foi usado o Google Acadêmico e a Brapse. Em resumo, essa pesquisa buscou mostrar a importância da biblioteca em ambiente prisional e investigar sua capacidade de reinserir o indivíduo em sociedade. Para isso, o trabalho aborda assuntos funcionais sobre essa temática, levando em conta as necessidades socioeducacionais do ambiente e dos indivíduos estudados. Vamos agora para os resultados e discussões de 7 artigos, 7 documentos que foram selecionados e trabalhados no artigo. Bibliotecas prisionais como instrumento de inclusão e ressocialização de detentos, de Michele Ferreira Correia e Daio de Araújo Corbô, 2018. Esse artigo investigou o papel social das bibliotecas e espaços de leitura dentro das instituições prisionais, mostrou como as bibliotecas prisionais podem ser um instrumento de acesso à informação e ao conhecimento para os encarcerados, demonstra a importância de ambientes de leitura dentro das instituições carcerárias que possibilitará ao detento o acesso à informação, apresenta que é de extrema importância melhorar o acesso às bibliotecas, ter vários espaços em cada penitenciária, transformá-los em espaços de encontro, de aprendizagem, de criação e aquisição de conhecimento com livros adequados. Diz que as bibliotecas prisionais devem ser vistas como instrumento relevante no cárcere, já que possibilita a educação e o conhecimento, além de transformar a realidade do detento por meio da informação. O segundo documento, Biblioteca Prisional, um estudo na penitenciária feminina Consuelo Nascer, de Mayra Rosa de Camargo, 2018, visou apresentar a Biblioteca Feminina Consuelo Nascer, além de caracterizar o sistema prisional do estado de Goiás, onde ocorrem as ações, para a remissão de pena pela leitura. Essas ações são feitas, esse projeto é feito a partir de sinopses por extenso e uma avaliação oral com cada detenta. As próprias detentas ficam responsáveis pela biblioteca, o que conta também como trabalho, algo que também auxilia na reintegração, apesar de que o ideal seria ter um profissional bibliotecário nessa biblioteca. Biblioteca Prisional e Reinserção Social, o olhar das internas do Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa, de Francisca Liliana Martins de Souza e Virgínia Bentes Pinto, 2018. Foi uma pesquisa exploratória, visou perceber a visão das detentas do Presídio Feminino Auri Moura Costa. Essa pesquisa usou algumas palavras para que elas identificassem, que foi no caso ponte, gruta, poço, caminho e cume. No final, foi concluído que elas veem a biblioteca como um dispositivo que contribui para a reinserção social. O artigo ainda diz que, se oferecidos os requisitos necessários ao fortalecimento dessa atuação, mais efetivas serão as contribuições da biblioteca no cenário carcerário.
Biblioteca prisional, o papel das bibliotecas prisionais e seus serviços como contribuição para o processo de ressocialização do reeducando custodiado na Penitenciária Federal em Porto Velho, de Gisele Cristina Silva dos Santos, et al., 2018. Analisa a atuação dos serviços ofertados na Biblioteca da Penitenciária Federal em Porto Velho. É uma pesquisa qualitativa, verifica o funcionamento da biblioteca em uma unidade prisional, que possui grande relevância ao possibilitar o acesso ao conhecimento e à informação. A biblioteca pode proporcionar ao reeducando uma mudança de vida e a volta ao convívio em sociedade, já que a mesma é um instrumento que compreende a educação e todo o conhecimento e informações necessárias para uma propensa reflexão do detento. O estudo mostrou a necessidade de investimento das bibliotecas no âmbito prisional, considerando o efeito positivo que esta representa, tanto no presídio quanto fora deles, se tratando de um instrumento educacional e informacional que possibilita o surgimento de novas ideias. A leitura e o audiovisual como estímulo para a liberdade, Adriane Isidório da Silva Zamit, 2018. O artigo discutiu o papel da biblioteca no ambiente prisional e a importância da prática da leitura e do audiovisual como ferramenta para a reintegração. Diz que a prática de leitura apresenta função educativa, pois direciona ao desenvolvimento de capacidades considerando os aspectos cognitivo, social e cultural dos sujeitos. Fala bastante sobre o projeto Remissão pela Leitura. Diz que o audiovisual pode ser visto como uma ferramenta educativa e o espaço ressocializador para que os internos voltem ao convívio social. Projeto Remissão pela Leitura, atuação das bibliotecárias da Universidade Federal do Maranhão, campus Grajaú, na unidade prisional de ressocialização, de Jaciara Marques Galvão Silva e Francine Costa Primo, 2019. O artigo fala sobre o projeto Leitura Interativa, hábitos de leitura como condicionantes da remissão da pena, que foi implantado no município de Grajaú em 2019 e teve a participação iniciais de 6 internos que faziam a leitura e posteriormente o resumo e as resenhas. E o último artigo analisado, a biblioteca prisional como fator de ressocialização da população carcerária paulista, de Letícia Siqueira e Rubem Martins, 2019. É uma pesquisa bibliográfica, fala um pouco sobre o sistema de informação ao cidadão de São Paulo, do estado de São Paulo, e analisou uma questão mais quantitativa, das 168 unidades prisionais, e foram analisadas 126, quais possuem bibliotecas, 4 possuem bibliotecas, 119 possuem salas de leitura, 119 unidades já reduziram a pena dos detentos por meio do estudo da leitura. Diz que a função social de grande importância, pois oferece oportunidade aos detentos de aperfeiçoarem suas habilidades literárias e de aprendizado e de conhecerem seus interesses culturais. Percepção a partir das análises. A biblioteca prisional tem muito que melhorar. Falta investimento governamental, estão sempre e continuam em situações precárias. A ausência do bibliotecário é um grande problema também para a construção da biblioteca, o desempenho. Muitas bibliotecas não contam com programas que visam a remissão pela leitura e também tem a questão da incapacidade dos detentos, como o analfabetismo e também o desinteresse de participar dos programas. Esse artigo objetivou investigar as contribuições da biblioteca prisional para a reintegração de indivíduos apenados à sociedade. Os objetivos foram abordar a biblioteconomia social e a sua relação com a biblioteca prisional, discutir as funcionalidades e contribuições da biblioteca prisional na realidade brasileira, apresentar a relevância do bibliotecário em uma biblioteca prisional, identificar os serviços oferecidos pela biblioteca prisional, discutir se a biblioteca prisional possui competência de reintegração. Por meio do levantamento bibliográfico, foi perceptível que a biblioteca prisional é um tema amplamente discutido na biblioteconomia, porém há ainda muito que desenvolver. Uma limitação encontrada no trabalho foi a escassez de documentos sobre a reintegração do apenado à sociedade na prática. Com a pesquisa, foi possível concluir que a leitura e demais atividades realizadas na biblioteca prisional fazem parte do sistema educativo, que deve estar presente nos presídios, sendo inclusive amparado pela lei.
Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo.